Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Roseli, professora de Sociologia, faço parte agora do time Missão Enem e venho aqui para passar para vocês as principais dicas para o Enem 2022. Bora lá? Separei para a gente 5 temas que são importantíssimos e que sempre caem nos Enems. O principal deles, talvez o primeiro lugar do top 5 do Enem, é justamente relações culturais. Cultura, patrimônio, antropologia, etnocentrismo, relativismo cultural, o que é cultura material, o que é cultura imaterial. Vamos definir rapidamente o que é cada um deles. Na antropologia, por exemplo, o que nós estudamos dentro da perspectiva sociológica? O ser humano, a compreensão do ser humano e esse estudo das diferenças culturais entre povos e sociedade, principalmente onde está inserido esse indivíduo. Nesse decorrer, vem um dos principais assuntos do Enem que é abordado, aliás, 2 desses principais assuntos, que é justamente o etnocentrismo e o relativismo cultural. Então prestem atenção. O etnocentrismo é quando você analisa a cultura do outro do ponto de vista da sua cultura. Em outras palavras, você usa a sua cultura como referência para analisar do outro. Neste caso, você está julgando a cultura do outro. O relativismo cultural é o oposto do etnocentrismo. O que acontece com o relativismo cultural? Aliás, seria o desejo de todos os antropólogos, sociólogos, que o relativismo fosse algo permanente, que fosse a base realmente da nossa sociedade. É você entender a cultura do outro sem qualquer tipo de julgamento. Não existe o nós e os outros. Existe todos, respeitando a cultura do outro, independente ou da sua cultura, ou até mesmo classificando a sua cultura como superior. E aí nós temos 2 definições que, neste caso, implica principalmente quando a gente fala em patrimônio cultural. Cultura material e cultura imaterial. Mas o que vem a ser a cultura material? É aquela que é construída pelo ser humano, aquela que você pode tocar, aquela que você pode inclusive levar para casa. É o caso do artesanato, é o caso de monumentos históricos como igrejas, literatura, o caso principalmente de igrejas de Ouro Preto. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, é tomada pelo patrimônio histórico-cultural. E aí vem a cultura imaterial. É aquela formada por comportamentos, por costumes, tradições, hábitos, crenças. É aquela que, de uma maneira mais simplificada, você não pode levar. Você não carrega a cultura imaterial. Vamos dar um exemplo como está no slide. O frevo. As festas religiosas, o Bumba Meu Boi e assim por diante. Mas veja bem, não é porque é uma festa que você não pode levá-la para casa que é isso que torna uma cultura imaterial. Muito pelo contrário. Então, fica a dica agora. A dica é a seguinte para a cultura imaterial. É tudo aquilo que constrói essa cultura. É a ideia de como é formado. Por exemplo, o frevo. É a ideia do frevo. A vestimenta, a música, a preparação da festa, as coreografias. Isso é a cultura imaterial. Continuando. A partir da definição de cultura imaterial e cultura material, nós temos então a principal definição da cultura. A cultura é dinâmica. Ela está em constante transformação o tempo todo, assimilando, agregando e se transformando dentro da nossa sociedade ou da sociedade dos outros. Dentro dessas características da dinâmica cultural, nós temos o determinismo geográfico e biológico. O geográfico, eu vou dar um exemplo, é quando determinada sociedade que vive, por exemplo, num determinado clima, por exemplo, possui
características que são definidas, características estas culturais que são definidas por outra sociedade. Por exemplo, pessoas de clima frio são propensas e são mais inteligentes do que aquelas, são mais dispostas, melhor dizendo, são mais dispostas que aquelas que vivem em clima tropical ou em clima mais quente. Por exemplo, as pessoas que vivem em clima tropical, elas têm a tendência de serem mais preguiçosas. Esse é o determinismo geográfico, que a gente sabe que não é verdade. O determinismo biológico é aquele, por exemplo, que você pode dizer, os japoneses são mais inteligentes, porque são orientais ou porque estão do outro. Não, absolutamente. Isso também deixa de ser verdade. Então você assume características que determinam a cultura do outro, a cultura de toda uma sociedade. E aí formando o quê? A estrutura cultural. Culturas não são iguais, são semelhantes. E nisso nós temos um importante antropólogo chamado Lévi-Strauss, que vai trazer essa concepção do estruturalismo cultural para a sociologia. O que é cultura? O que significa a cultura ser semelhante à outra? Podemos dar um exemplo dos indígenas. Os indígenas, o casamento entre pessoas, por exemplo, do mesmo grau de parentesco, incesto, também não é permitido nas aldeias. E isso não é diferente da sociedade, por exemplo, europeia, da sociedade ocidentalizada. O incesto é visto como algo proibido. Então as culturas, elas são diferentes, mas possuem certas semelhanças, se você for se aprofundar antropologicamente em tudo isso. E é claro, um dos temas favoritos de relações culturais é justamente a indústria cultural e a cultura de massa. O que é a indústria cultural? É aquela trabalhada pela Escola de Frankfurt, de Adorno, Hockenheim, que vocês já conhecem, que é a cultura massificada, padronizada, com um único objetivo, obtenção de lucro, a partir principalmente da alienação. O que nós temos? A comunicação de massa, a mídia, estruturando e alienando o indivíduo a consumir, criando uma sociedade de consumo padronizado e cada vez mais alienante, viciante. É exatamente isso que a indústria cultural trabalha. Uma das coisas que eu quero deixar bem clara para quem vai fazer o Enem, indústria cultural é o tema que mais é abordado pelo Enem. Então, fica outra dica para você. Indústria cultural, cultura de massa, alienação, padronização, massificação é a aposta do Enem, principalmente para 2022. Vamos lá, só para a gente ter uma noção de como isso cai no Enem. Aliás, questão que caiu no ano passado, em 2021. Famoso por ser o encantador de viúvas da cidade de Cabaceiras, na Paraíba, Zé de Sila é um contador de histórias parecido com o personagem Chicó, do Alto da Compadecida. Ele defende veementemente que a oração da avó sustentava mais a chuva. Quando era pequeno e chovia por aqui, ajudava minha avó colocando os pratos emborcados no terreiro para diminuir o vento. Ela fazia isso e rezava para a chuva durar mais, diz Zé de Sila. A referência aqui, Artistas por um Dia, da editora universitária, que no comando da questão pede o seguinte: ao destacar expressões e vivências populares do cotidiano, o texto mobiliza os seguintes aspectos da diversidade regional. Letra A. Alianças afetivas conectadas ao ritual matrimonial. Prestem bem atenção. O Enem, principalmente na área de humanas, ele tem uma característica única. Toda a resposta está no texto base. Então, basta que você leia com atenção, basta que você leia interpretando cada uma dessas frases que contém no texto base, que você vai chegar à resposta, mesmo que seja por eliminação. Neste caso, a gente está sabendo, já dá de cara para saber,
que se refere a uma cultura regional, uma cultura popular. Mas uma dica, se você não sabe o significado da palavra que está no texto, preste atenção em todo o contexto do texto base, até chegar ao comando da questão. Nessa questão específica, emborcado significa o prato de cabeça para baixo. Então, o que nós temos nesse caso? Alianças afetivas conectadas ao ritual matrimonial? Não, em hipótese nenhuma está falando em qualquer parte do texto que existe o ritual de matrimônio, mas sim de chuva. Então já podemos eliminar a letra A. Letra B, práticas místicas associadas ao patrimônio cultural. Pessoal, práticas místicas é exatamente dentro dessas características que está sendo formada o imaginário das tradições de religiosidade locais. Então, o que está falando o texto? Sobre crenças, principalmente crenças populares, mas ligadas ao misticismo, que vai falar o que está pedindo exatamente aqui, ó, vivências populares do cotidiano. Portanto, a nossa questão aqui é a letra B. Práticas místicas associadas ao patrimônio cultural. Patrimônio esse de cultura imaterial, porque está ligado a uma crença, a uma tradição. Para continuar, a letra C, manifestações teatrais atreladas ao imaginário político. Não, ao imaginário das tradições religiosas, místicas. A letra D, narrativas fílmicas relacionadas às intempéries climáticas. Apesar de estarmos falando do Alto da Compadecida, a questão aqui é justamente o clima. Apesar de estarmos falando do Alto da Compadecida, a questão aqui não é a narrativa fílmica, mas a crendice mística, ligada, é claro, ao misticismo sobre a chuva caindo no Nordeste. E a letra E, por final, argumentações literárias interligadas às catástrofes ambientais. Não é o que o texto está propondo. Cidadania e direitos humanos. Esse tema tem caído muito nos últimos 4 anos do Enem. Cidadania é quando o indivíduo se insere na sociedade. A realização ou desempenho social, como ele lida, como ele está inserido, como ele se desenvolve dentro dessa sociedade, seja social, seja político, ou seja civil. Conceito de democracia, o governo de todos, isso desde a Grécia Antiga, o poder do povo, seja ela direta, seja ela representativa, como é o caso atual, direitos políticos, civis, direitos sociais, direitos políticos, o direito de votar e ser votado, direitos civis, direitos que você tem de ir e vir, a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, que são direitos constitucionais, direitos sociais, o welfare state, o estado do bem-estar social, a segurança, a saúde, o direito à saúde, a alimentação, a educação de qualidade. E por fim, claro, direitos humanos, que é o direito que todo ser humano possui, que começa lá na Revolução Francesa, com os direitos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e vai culminar em 1948 com a criação da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, principalmente no que se diz respeito à proteção da vida, à liberdade, contrária à xenofobia, ao abuso, crimes de guerra e assim por diante, porque foi justamente o que aconteceu no pós-Segunda Guerra Mundial. Vamos à questão do Enem, que aliás é um tema que tem tudo para cair esse ano. Com direitos civis, mas sem direitos políticos, além das mulheres, milhões de camponeses iletrados, em sua maioria não brancos, num contexto altamente racista e racializado, milhares de imigrantes estrangeiros recém-chegados e de ex-escravos, recém-libertos, não deixaram, apesar disso,
de agir politicamente e de influir decisivamente no devir da República em formação. A referência aqui é da Lilian Schwartz, a organização do livro A Abertura para o Mundo. O meio pelo qual esses grupos exerceram a cidadania nas primeiras décadas do regime político mencionado foi: letra A, prática do sufrágio livre e universal. Pessoal, neste caso a gente não está falando de sufrágio, de eleições. O próprio texto diz que ele está falando com direitos civis, mas sem direitos políticos. Programa de democratização do ensino. Não se refere à educação. O texto não tem absolutamente nada sobre educação. Uma das coisas que nós podemos, por exemplo, entender é que nós estamos falando de estrangeiros recém-chegados e escravos recém-libertos. Portanto, século XIX e XX. Qual é o contexto? A Primeira República. Isso é que vocês têm que tentar entender. Coloque-se no contexto histórico. Programa de democratização do ensino. Podemos até deixar em stand-by. Mas neste caso específico, a gente não está falando do Brasil exclusivamente pós-abolição e pós-proclamação da República, mas da Primeira República. Aliança de oligarquias partidárias estaduais. Também não é um caso de partidarismos políticos, menos ainda da construção desses partidos. Irrupção de levantes populares espontâneos. É justamente aqui, ó, com direitos civis, mas sem direitos políticos. Não deixaram de agir politicamente. Opa, aqui está a nossa resposta. Ah, mas eu não sei o que é irrupção. Tá, vamos partir para a letra E. Nós já eliminamos a letra A, já eliminamos a letra B, já eliminamos a letra C. Vamos deixar, então, a letra D. E. Discurso de inspiração social darwinista. Não estamos falando em seleção natural da espécie, ou eugenista, no branqueamento da população. Estamos falando de levantes populares espontâneos. Está aqui, agir politicamente e influir no devir da República em formação. É exatamente isso. Irrupção é súbito. Portanto, a nossa resposta é justamente a letra D. Relações políticas. Nunca sai muito do tema de cidadania e direitos civis. Política, o conceito de político, meio de resolver os problemas na esfera pública. Então, não há, por exemplo, qualquer indicação de que seja uma forma administrativa. Isso é um conceito de governo. É a relação entre Estado e governo. E aqui, quando você fala em política, obrigatoriamente a gente tem que falar das relações de poder e autoridade. Por exemplo, a relação de... O que é o poder? Poder é algo imposto. É a minha vontade sendo imposta a outro. O que é autoridade? É o exercício do poder de forma legítima. E aí, dentro dessas características do poder, nós temos as relações de dominação, escritas por Weber. A dominação racional legal, a dominação carismática e a dominação tradicional. A tradicional nós podemos dar como exemplo as crenças, hábitos, por exemplo, autoridades eclesiásticas. Na racional legal, nós temos, por exemplo, o governo, os impostos que nós pagamos. Então, o que acontece? Eu pago o imposto, mas esperando em contrapartida benefícios e garantias, por exemplo, da propriedade privada, que o governo também vai fazer a sua parte. Educação, saúde, segurança, transporte, emprego e assim por diante. E, por fim, a carismática. A carismática é aquela que você segue um líder justamente pelo carisma e pela facilidade com que ele tem de incluir
o indivíduo naquela luta. O indivíduo se sente incluído. Por exemplo, Gandhi, Martin Luther King. Nós podemos fazer, por exemplo, uma comparativa com o século XXI, desculpa, pastores, padres, até mesmo políticos. Você segue um determinado pastor, você segue um determinado líder pelo carisma que ele tem, pelo carisma que ele te dá e te coloca no mesmo patamar que ele. Relação entre Estado e governo, falei agora há pouco. Como o governo atua na sociedade, debates sobre a democracia, que nós já falamos, como ela é exercida, como ela é praticada. E é claro, dentro da democracia, essa atuação do governo, a gente está falando do quê? Das políticas públicas, da desigualdade social, como que o governo pode... O que o governo tem feito, na realidade, para reduzir o abismo entre ricos e pobres. Esse é o maior problema, e desigualdade social é um dos temas também que mais caem no Enem e vestibulares. Questão do Enem do ano passado, 2021. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1932. Opa, já podemos fazer uma análise aqui, ó. 1932, nós estamos falando de Era Vargas. A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, assume com uma feição mais humana a sua verdadeira função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática, pela hierarquia das capacidades, recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrangem as mesmas oportunidades de educação. Ela tem por objeto organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de dirigir os desenvolvimentos natural e integral do ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento, de acordo com uma certa concepção do mundo. Esse artigo é da Unicamp. Os autores do manifesto citado procuravam contrapor-se ao caráter oligárquico da sociedade brasileira. Então, contrapor-se, contrários ao caráter oligárquico. Lembrando que a Revolução de 30 põe fim à Primeira República, à política café com leite. Nesse sentido, o trecho propõe uma relação necessária entre o ensino técnico e o mercado de trabalho. Não houve qualquer menção sobre ensino técnico ou até mesmo sobre mercado de trabalho. Letra B, acesso à escola e valorização do mérito. Nós estamos falando de Vargas. Uma das primeiras coisas que vem à mente do Vargas é todas as transformações que aconteceram na era Vargas, no Estado Novo, em relação ao trabalho. Então, não poderia ser diferente com a educação. O acesso à escola e a valorização do mérito. Quando ele fala em hierarquia democrática para a hierarquia das capacidades, principalmente, são as transformações na educação que ocorreram durante o governo Vargas. Portanto, nós podemos, já de cara, saber que a nossa resposta está aqui. Tá, mas não estou convencido ainda. A prova é intensa, a prova é longa. Vamos lá. Letra C, ampliação de vagas e formação de gestores. Também não é aqui. É o acesso que nós estamos falando de uma nova educação. Disponibilidade de financiamento e pesquisa avançada. Também não é o caso. Hierarquia das capacidades recrutadas em todos os grupos sociais. Mesmas oportunidades de educação. Não pesquisa. E letra E, remuneração de professores e extinção do analfabetismo. O texto também não trata absolutamente nada sobre o analfabetismo ou remuneração de professores. Portanto, ficamos única e exclusivamente com a letra B. Movimentos sociais. Nosso quarto tema. Como eles funcionam? Como eles são organizados? São estruturais e conjunturais. Quais são os tipos de movimentos sociais, os tradicionais e os novos movimentos sociais?
Num primeiro momento, deixa eu explicar como é que funcionam os movimentos sociais estruturais. São aqueles que eles são formatados a longo prazo. Então, eles procuram uma estrutura, institucionalizam essa estrutura e as demandas vão ocorrendo a longo prazo. Por exemplo, movimento negro, movimento LGBTQIA+, movimento feminista, movimento sem terra, movimento sem teto, o MTST e assim por diante. Porque são várias pautas que não tem como serem resolvidas de uma hora para outra. Os movimentos conjunturais, eles não têm uma estrutura, eles não têm, muitas vezes eles são totalmente desfocados. Um exemplo disso é a Primavera dos Povos em 1848. Existia uma pauta, um objetivo comum? Existia. Era justamente a queda do absolutismo, do antigo regime. O problema é que isso não foi organizado, então cada um foi entrando com uma pauta diferente, foi entrando com um objetivo diferente, o que torna esses movimentos sociais conjunturais rápidos. Eles começam e terminam porque não existe uma organização estruturada. Não é por 20 centavos o movimento que houve em 2013 em São Paulo, sobre o aumento do ônibus, é um movimento conjuntural. Tipos de movimentos sociais, os movimentos tradicionais e os novos movimentos sociais. Os movimentos tradicionais começam, por exemplo, com reivindicações trabalhistas. Salário, melhores condições de trabalho, redução de jornada de trabalho, pagamento de hora extra, férias, isso tudo acontece desde que o movimento começou lá na greve operária de 1917. E isso se estende até os dias de hoje. Porém, no final do século XX, na segunda metade do século XX, aproximadamente a partir da década de 70, surgiram o que a gente chama de novos movimentos sociais. São movimentos com caráter social. Eles não estavam tão preocupados com os trabalhadores, com os operários, com as reformas trabalhistas, mas sim agora com uma amplitude muito maior. Preocupação com as minorias. E aí entra o movimento negro, entra o movimento feminista, entra o movimento LGBTQIA+, que foram se estruturando até se institucionalizarem. Resumidamente, nós temos aqui o que são os movimentos sociais. O que são os movimentos sociais? Ação conjunta de indivíduos que objetivam promover uma mudança social ou a conservação de algumas relações sociais em qualquer tipo de sociedade. Muitas vezes os movimentos sociais surgem justamente para manter o status quo, manter exatamente como está e não transformá-lo. Dos exemplos de movimentos sociais, acabei de falar dos trabalhadores pobres e assalariados dos tradicionais e os novos movimentos sociais, os movimentos negro, LGBTQIA+, e assim sucessivamente. Vamos à questão do ano passado. O protagonismo indígena vem optando por uma estratégia de desinvisibilização, valendo-se da dinâmica das novas tecnologias. Em outubro de 2012, após receberem uma liminar lhes legando o direito a permanecer em suas terras, os Guarani de Pielito Cue divulgaram uma carta na qual se dispunham a morrer, mas a não sair de suas terras. Esse fato foi amplamente divulgado, gerando uma grande mobilização na internet, que levou milhares de pessoas a escolherem seu lado, divulgando a hashtag Somos Todos Guarani Kaiowá, ou acrescentando o sobrenome Guarani Kaiowá a seus nomes nos perfis das principais redes sociais. O texto é a ocupação do Congresso contra os que lutam contra os índios. Prestem atenção na dica que eu vou dar. O fato de um movimento social não se encaixar
Posso voltar? Atenção à dica que eu vou dar. Movimento social, hoje em dia, é muito mais pautado, principalmente no caso do Enem, as redes sociais. E como isso é organizado a partir dessas redes sociais, Instagram, Facebook e assim por diante. Então fica a dica, rede social é o que mantém a maior parte dos movimentos sociais de hoje em dia. O que visa esse tipo de protagonismo indígena? Letra A, enfraquecer as formas de militância política. Sim, mas eles estão militando politicamente ou estão usando de uma estratégia? Enfraquecer as formas de militância política não cabe na resposta aqui. Letra B, abalar a identidade de povos tradicionais. Não há uma guerra, não há um conflito entre tribos, portanto a letra B também está totalmente fora de cogitação quando se trata do texto em questão. Inserir as comunidades no mercado global. Não estamos falando de mercado, nem de divulgação de patrimônio, de artesanato ou qualquer coisa do gênero. A letra C também está completamente fora. Distanciar os grupos de culturas locais. Não, aqui é fácil. Carta na qual dispunham morrer a não sair de suas terras. Portanto, o que está acontecendo aqui? Reivindicação por terras e não de cultura, não distanciamento de cultura local. No fim, resta-nos a letra E. Angariar o apoio de segmentos étnicos externos. É exatamente isso. O texto aborda essa estratégia de mobilização do quê? Da internet, que foi a dica que eu dei agora há pouco. A internet se valendo de principal instrumento e ferramenta para a divulgação desses movimentos sociais, para angariar cada vez mais pessoas para o seu lado. Então, esse apoio, principalmente dos setores, de outros setores da sociedade, de outros segmentos externos, não só restrito à tribo indígena. Portanto, está aqui a nossa resposta, a letra E. E, por fim, a sociologia contemporânea. Sociologia contemporânea, ela tem uma série, o leque é enorme. Vai desde a sociologia brasileira até autores, por exemplo, como Zygmunt Bauman, Manuel Castells, Anthony Giddens, que são os três que mais caem no Enem. Primeira coisa, Giddens. Segundo, Bauman. Terceiro, Manuel Castells. Já vou falar um pouquinho de cada um deles e suas obras. Sociologia contemporânea, ela analisa os impactos principalmente das redes sociais, da globalização, dos meios de comunicação que interferem no trabalho, na vida social, na vida civil e assim por diante. As relações de trabalho, meio ambiente, violência urbana, capitalismo, fake news. A sociologia contemporânea contribui e muito para os temas de redação do Enem, onde você pode construir principalmente os principais argumentos para uma redação, e as novas tecnologias, redes sociais, agora o metaverso e assim por diante. Então são os desafios do século XXI em reflexão permanente, exatamente como está aqui. Reflexão permanente, debates e discussões sobre a contemporaneidade. Agora, vamos falar um pouquinho do Bauman. Quando a gente fala de Bauman, a gente está falando de modernidade líquida. O que é a modernidade líquida? A principal obra do Bauman, onde nada foi feito para durar. Tudo é líquido, exatamente como a água. As relações não são duradouras. Nós vivemos num mundo que muitos autores chamam de pós-modernidade, num mundo líquido, de relações líquidas, de trabalho líquido, tudo em constante
mudança e transformação, nós não temos mais como nos apegar. Neste caso específico, por exemplo, nós temos as relações de trabalho, o próprio capitalismo, as próprias tecnologias, elas são em constante transformação. Manuel Castells tem uma trilogia e uma das principais obras dele é Sociedade em Redes. E ele vai trabalhar justamente com os efeitos da informação sobre a economia, sobre a cultura, sobre o indivíduo, da sociedade em geral. É pedida certa para uma questão do Enem. E o Giddens ele faz o exame dessas relações, a reflexão sobre a contemporaneidade. Então ele vai fazer o quê? Ele vai atribuir o sentido às ações, principalmente individuais e coletivas. Aqui a gente pode citar, por exemplo, o Giddens, que traz concepções sobre o trabalho, sobre o processo de uberização, as transformações, reformas e assim por diante. Então o Giddens abrange muito mais. Bauman e Castells são mais restritos à sociedade líquida, no caso do Bauman, e a sociedade em redes, no caso do Castells. Mas não significa, fica outra dica, não significa que um deles esteja mais importante que o outro. Não. Essa é uma referência, uma dica que os três costumam estar presentes no Enem em toda a área de ciências humanas, não especificamente em sociologia. E por fim, uma questão que caiu também no ano passado, 2021, seu turno de trabalho acabou. Você já está em casa e é hora do jantar da família. Mas em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional ou no grupo de WhatsApp da empresa. Imediatamente você fica distante. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você está de volta ao ambiente de trabalho. O jantar e a família ficaram em segundo plano. O texto indica práticas, as relações cotidianas do trabalho que causam para o indivíduo A. O que o texto está tratando? Que o trabalho acabou, mas mesmo você estando em casa, essa possibilidade de relaxar desaparece. Por quê? Porque você fica preocupado se está recebendo alguma mensagem importante no e-mail profissional, no grupo do WhatsApp e assim por diante. Então, o que está indicando nesse caso? Vamos lá, vamos para as alternativas. Proteção da vida privada? É isso que está acontecendo? Não, nós não estamos falando nem sequer de segurança. Então, essa daqui está fora. Ampliação das atividades externas? Opa! Essa daqui, vamos deixar ela aqui, ó. É a nossa questão. Ampliação, porque nós estamos falando o seguinte: hora do jantar em família, mas eu posso ter recebido uma mensagem profissional. Então eu paro com isso justamente para poder atender o meu trabalho. Há uma extensão do meu trabalho para dentro da minha vida privada. Elevação, aqui é etapas burocráticas. Não é o caso. Porque afinal de contas, não está dentro do escritório da empresa. Muito pelo contrário. Estou dentro da minha casa e voltei ao meu trabalho. Diversificação do lazer recreativo. Nós não estamos falando de lazer, e sim de trabalho, de transformações dentro do mundo do trabalho relativas justamente à inserção dessas tecnologias, alterando a minha vida privada. E letra E, por fim, desobrigação de afazeres domésticos. Não é doméstico, é profissional aqui. Portanto, só nos resta a letra B, ampliação das atividades externas. Então, o que está acontecendo aqui? Transformações das relações sociais que alteram a dinâmica justamente no interior dessas instituições sociais, como o trabalho, como a família, que acabam se misturando. Então, o profissional se mistura agora
ao privado, principalmente por causa da adoção dessas tecnologias. Ficamos por aqui, espero ter ajudado vocês, esse time fantástico agora fazendo parte do Missão Enem, para o Enem 2022. Boa prova e as dicas estão aí.